Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Banjo Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Vida em Equilíbrio. Eu sou Andréa Cunha, estou aqui para trazer sempre entrevistas interessantes sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. E hoje eu vou trazer um assunto que é mega especial. Vamos falar sobre saúde, emagrecimento e alta performance. E é claro, trouxe uma convidada também mega especial, médica do esporte e especialista também em emagrecimento. Nath Figueiredo, bem-vinda, Nath. Andréa, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, tá? É uma honra estar aqui. Mais do que participar de um programa, de um podcast, é muito legal falar sobre vida em equilíbrio, porque eu acho que é isso que a gente propaga. A vida em equilíbrio. A gente sabe que a gente tem que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo e viver em equilíbrio é tudo que a gente quer na vida, tá? Muito obrigada de verdade pelo convite. Que bom, viu? E uma maravilha esse assunto, né? Você sabe que a maioria das pessoas tem essas dificuldades de emagrecer. E eu vejo que, a minha pergunta é, será que é o momento que a gente está vivendo, né? Essa época tão correria, com tantas facilidades de fast food, o que é exatamente que tem crescido cada vez mais a obesidade? Certeza essa questão alimentar, ela tem influência no que a gente está vivendo, né? Hoje a gente pode dizer que a gente vive uma pandemia de obesidade, no mundo mesmo. Porque você vê que antes a gente só falava que os Estados Unidos tinham um pessoal obeso, hoje a gente já vê o Brasil, as crianças da gente já começando a ficarem obesas. Eu lembro que na minha infância, um ou outro a gente tinha um colega gordinho. Hoje, quando a gente olha na infância, a gente vê que boa parte das crianças estão se alimentando mal, praticando menos esporte, praticando menos atividade física, ficando mais tempo no videogame, no sedentarismo. Talvez também porque a segurança faz com que as crianças fiquem mais em casa ou dentro de quartos fechados. Muito mais prédios, né? Muito mais prédios. Então, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, tanto da questão de segurança quanto alimentar, faz com que a gente tenha essa pandemia de obesidade não só na infância, mas também nos adultos, né? Eu lembro muito bem que eu tinha uma certa dificuldade na minha infância de ter acesso a biscoito recheado, a refrigerante. Hoje em dia a gente vê as crianças levando para a escola refrigerante. A gente vê as pessoas comendo biscoito recheado no dia a dia. Com muito mais frequência, né, do que Exatamente. Então, isso contribui tudo para que a gente crie hábitos que a gente vai levar para a nossa vida adulta, hábitos ruins, né? Alimentares ruins. E isso tá fazendo com que a gente tenha essa pandemia de obesidade. Então, esse assunto de emagrecimento ele está muito em voga exatamente porque a gente está vivendo tudo isso. E tem a ver com a vida corrida que a gente está levando, lógico, de a gente não prestar atenção no que a gente come, não prestar atenção em como a gente vive. A gente não sobe mais escada. É verdade. Presta atenção. Tudo muita facilidade. Elevador, escada rolante, não tem escada quase. Quando você tem que subir uma escada, você fica, ai meu Deus, vou descer não, então já para não subir. Então a gente tem vivido a modificação de hábitos de vida. Eu lembro que tem uma foto de minha família nos anos 70 que as pessoas eram todas magras. Se você for olhar a juventude de hoje, não é assim, né? Concorda? Verdade. Você trouxe um elemento super importante, que é a questão da infância. E muitas vezes, não só o garoto está com problemas de obesidade, você vê também a família. Normalmente, quando eu vejo um garotinho que ele tem ali um pouco de obesidade, eu olho o pai e a mãe, eles também estão. É muito hoje natural e é uma questão comportamental, pelo que você trouxe, né? Então, cada vez mais a gente tem essa facilidade de ter acesso à comida, a facilidade que a gente também procura na padaria, a gente realmente quer ir de carro. Então, não anda mais como o corpo humano, né? De realmente como a gente foi feito para caçar, para correr, para andar muito, né? Até chegar num ponto de segurança. Então, é uma mudança muito radical. Agora, além do corpo,
Eu tenho uma pergunta importante, assim. Tem um comportamento, mas também tem a mentalidade, né, Nath? Sim. Se você for pensar, essa questão comportamental ela é fundamental para que a gente consiga combater um pouco isso. Mas essa questão mental de você, com estresse, você recorrer a alimentos que são, digamos que Muita acolhedores, energia? com Que muita dá muita energia, energia, né? né? Você chega em casa depois de um dia de estresse, eu mereço uma pizza, eu mereço Um um docinho. docinho. Então tem muito dessa questão mental. Talvez se Sim. você pensasse, poxa, A recompensa. a recompensa. Uhum. Talvez se você pensasse assim, poxa, eu tive um dia estressante, eu mereço me alimentar bem, eu mereço nutrientes e vá comer uma Nossa, salada. exatamente. Talvez se essa Uma mentalidade, alimentação viva, né? se essa mentalidade fosse diferente, talvez a gente não estivesse vivendo essa questão hoje com a obesidade que a gente está vivendo, né? É verdade. E assim, eu acabei entrando em algumas perguntas, mas eu quero que você explique principalmente, que eu acho que pode ser uma dúvida, sobre a medicina. Você é médica, mas você escolheu a medicina do esporte. Afinal, qual a diferença da medicina esportiva para as outras? Vamos lá. A medicina esportiva, ela foi desenhada em uma necessidade que se foi percebendo que as pessoas elas não eram vistas como um todo. Por exemplo, hoje a gente sabe, na verdade, o nome da medicina do esporte significa medicina esportiva e do exercício. Então, seria para todo mundo, porque todos nós precisamos fazer exercício. Mas deixa eu explicar um pouco, porque talvez fica muito confuso, e como é uma área muito nova, gera um pouco de dúvida, porque as pessoas acham que só são para os atletas, e não são. Exatamente. Fica muito ligado, né, em alta performance e atletismo, né? E não são só para os atletas. Sim. Nós, que somos fisicamente ativas, a gente precisaria ter uma recorrência no médico do esporte, porque o médico do esporte é aquele médico que, como se fosse um clínico geral, onde ele entende do coração, do pulmão, da parte de nutrição, também da parte de ortopedia, de lesões. Então, pronto. Se eu pratico um esporte, meu cardiologista diga assim, Natália, você não pode praticar um esporte acima de tanto de frequência. Mas se meu joelho tiver com problema, e aí, quem vai tratar? Eu vou no joelho, eu vou no médico do joelho, eu vou no médico do coração, eu vou no médico do pulmão. E o médico do esporte, ele veio para abraçar tudo isso e ver a pessoa, né, como um todo. E eu digo assim, a medicina esportiva ela é super importante, por exemplo, num processo de reabilitação cardíaca. Por exemplo, tem um atleta meu que recentemente ele passou por uma cirurgia cardíaca e ele precisa voltar para o campo. Quem é que vai fazer Claro. essa reabilitação para que ele jogue futebol novamente? Seria o médico do esporte, para acompanhar toda essa parte cardiológica que ele precisa também para voltar à atividade profissional dele. Então, a medicina esportiva ela é muito mais do que simplesmente, vou emagrecer. A gente usa o exercício como tratamento de doenças, diabetes, pressão alta, colesterol, AVC. Então, toda essa parte de reabilitação também ela é feita pelo médico do esporte, entende? Que bacana, muito completo então, né? E uma coisa também que deve ser interessante é que também para quem quer se tornar uma pessoa ativa e sedentária, deve ser muito importante buscar um médico, né, da área do esporte, porque vai fazer um acompanhamento para ele fazer um progresso muito melhor acompanhado, muito mais direcionado, né? Sim, quantas pessoas começam, eu vou usar creatina porque o vizinho ali do lado da academia está usando, e você não sabe se você pode usar, se você não pode Sim. usar. Eu vou usar whey porque não sei o quê, porque é bom, todo mundo diz que é bom. E se você não for uma pessoa indicada por isso, é lógico que o nutricionista também vai ajudar bastante nisso, mas se você tiver esse acompanhamento do médico do esporte, você vai conseguir ir muito mais longe, vai conseguir ir muito mais além. E se for um pensamento de que eu quero praticar esporte a minha vida inteira, você vai conseguir uma longevidade esportiva muito maior. Porque eu não vou tratar só de uma fisiologia, eu vou tratar de uma fisiologia e de um esqueleto. Muito entende? bem. Uhum. Então você consegue envolver o cuidar da pessoa em si, e eu não digo só atleta, da pessoa como um todo. E também tem isso, né? Eu, por exemplo, sempre gostei de corrida. Sempre me movimentei, sou muito mais de fazer o cardio, gosto muito mais no ar livre do que dentro da academia. Hoje eu tenho uma dificuldade. Eu sempre fiz, sempre treinei, mas eu gosto do cardio fora da academia. E por esse momento tá com a lombar um pouco, né, precisando de cuidados. E também no quadril, descobri uma lesão no meu quadril que tem dificuldade, até mais do que a lombar. Então o que acontece? Eu tô pulando o cardio. E isso vai, claro, gera um aumento de peso, né? Porque uma pessoa que era ativa, sempre estava ali fazendo um pouco de cardio, queimando calorias.
calorias, hoje eu tô apenas fazendo musculação e também com algumas restrições. Assim, no meu caso, o que você diria? Dea, na verdade, sem querer criticar, mas se você tivesse ido antes no médico do esporte, talvez a Sim. gente tivesse feito uma avaliação biomecânica e você não tivesse se lesionado. Exatamente. E aí, a gente avaliaria, diria, olha, esse quadril está sobrecarregado, tendência, porque né? essa musculatura não está funcionando, comece a ativar essa musculatura que você vai tirar um pouco da carga da coluna, e aí você consegue ter esse desenvolvimento esportivo muito maior. Mas agora que a gente está já No já extremo, teve, né? já está extremo, já teve uma lesão, essa hora de você fazer uma reavaliação e você readaptar o teu corpo às lesões que você tem. Você começar a tirar a carga do quadril, da coluna, Uhum. ativando outras musculaturas que podem amortecer qualquer carga que você tiver nessa região. E também, praticar outros esportes que não tenham esse impacto. Por exemplo, eu sou uma lenda viva nesse aspecto, porque eu também tive problema de coluna, e tive uma lesão de hérnia mesmo, fiz cirurgia agora em janeiro do ano passado, Sim. e meu médico ortopedista me proibiu de correr. Eu falei, eu vou voltar a correr, Eu também queria mas muito. eu vou fazer tudo o que for preciso para isso, Pra voltar para isso, se pilates, para preparar, isso. né? Não estou correndo, tem 1 ano e meio que eu não estou correndo, mas eu faço o quê? Natação, remo, bicicleta, eu consigo fazer outros esportes que não têm o impacto, que talvez seja o ideal para você, para que você mantenha o peso e se mantenha ativa, né? Bacana. Então, assim, na verdade, não é parar, é descobrir o como, né? Qual outra forma eu posso estar utilizando o meu corpo, movimentando, cuidando e fortalecendo, porque é importante o fortalecimento, né? É fundamental. Porque essa ideia de, tá lesionado, para. Pelo contrário, né? Não pode ser assim, né, Nath? Não. Essa ideia de estar lesionado era de 20 anos atrás, quando não tinha um médico do esporte. Hoje a gente faz, tá lesionado, vamos ativar outra musculatura para tirar a carga daqui enquanto recupera e depois a gente volta com força total. Claro. Me fala assim, quais são as principais queixas das pessoas que te procuram hoje? Realmente é o foco em emagrecimento ou são mais pessoas lesionadas? Quem são? Né? Qual é o seu maior público hoje que você atende? Eu acho que hoje o maior público é emagrecimento, porque a gente está existindo essa pandemia, né, de obesidade. Só que além dessa questão do emagrecimento, tem muita gente que me procura para melhorar a performance mesmo, atletas... O rendimento, né? Isso, Trazer atletas que correm em rua, que Aham. fazem canoagem, que fazem judô, algum esporte, que querem melhorar a sua performance. Sim. E a gente conversando antes, a gente falou exatamente sobre performance, né? Então, eu tenho muito esses dois públicos, atletas e o pessoal do emagrecimento. E eu descobri, ideia, que antes eu pensava, não, ele não emagrece porque ele não faz exercício. Hoje, passando por essa parte mental, eu penso, não, ele não emagreceu, ele engordou porque ele teve alguma questão mental que fez ele engordar e por isso ele não consegue fazer exercício. Ele não descobriu ainda o poder do exercício físico no emagrecimento. E a ideia é levar isso para ele. Você tocou em um ponto importantíssimo. Enquanto a pessoa não entende qual o benefício que aquela prática traz para ela, entender o que é que aquilo vai fazer, talvez ela não compre essa ideia de façar. Porque assim, como eu falei outras vezes, tudo é escolha. Você tem que realmente pagar, né, o preço de estar fazendo alguma coisa, abrir mão de outra também. Então assim, muitas vezes a pessoa não sabe o benefício que tem dentro de uma atividade física, não só para o emagrecimento, mas para a estrutura do corpo em si. Como você falou, no meu caso, eu tenho que partir para outros modelos de treino, mas sempre está movimentando. Não é parar, mas movimentar, mas descobrir agora de outra forma, né? Então, assim, e também as pessoas estarem convencidas que realmente elas precisam e querem emagrecer, né? Então, é um compromisso mais do que tudo, e disciplina para chegar ao ponto de emagrecimento de verdade e esse emagrecimento se tornar algo fixo, né? Não ficar aqueles altos e baixos, sanfona, efeito sanfona que a maioria das pessoas passam, né? Eu falo que a questão do emagrecer é uma questão de decisão. Você decide emagrecer e você vai pagar o preço para fazer aquilo acontecer. Como a gente fez na época do vestibular. Quando eu decidi fazer medicina, eu tive que abdicar do final de semana com os colegas, eu tive que abdicar de um monte de coisa para passar no vestibular. Sim. Então, quando eu decido emagrecer, eu sei que eu não vou poder ficar indo para churrasco, eu sei que eu não vou poder ficar indo para final de semana com muita bebedeira, supermercado, comprar qualquer com fome. coisa. Uma coisa com que fome uma grande sabotagem que acontece no processo de emagrecimento é você ir no mercado com fome. É verdade. Porque você não consegue escolher.
bem o que você vai comer. Você está com fome, você quer tudo. Então, você decide emagrecer e você começa a afastar coisas que vão te sabotar. E essa sabotagem, ela acontece muitas vezes porque você não tem consciência que você realmente quer emagrecer. Porque tem perdas, né? Quando você emagrece, às vezes as pessoas falam, eu só vou ter vantagens quando eu emagrecer. Não, e não é. Durante esse processo, você vai perder convite para formatura, você vai perder convite para aniversário, você vai perder convites e amizades nesse processo inteiro. Então, existem sabotadores. Ou não também, né? Eu sou da linha da vida equilíbrio mesmo, assim, um caminho do meio. Eu acho até que você um trabalho, por isso que eu disse que é um trabalho muito mental. Sim. De você estar muito bem decidida e realmente colocar na sua cabeça que você, por mais que você esteja naquele lugar, naquele ambiente, o seu comportamento é que vale. Porque é uma decisão sua e não das pessoas. Entende? Entendo. Então, a partir do momento que eu vou numa formatura, não é fácil. Eu vou estar brigando com a tentação ali, né, que tá passando por mim. Mas se eu começo a trabalhar a disciplina e começo a trabalhar realmente, botar meu objetivo em primeiro lugar, eu vou escapar através de outras coisas. Eu já vou alimentada. Eu acho que não é, eu acho que tem outras formas de Você tem estar. Estratégias para isso. Exatamente, como uma guerra, né, que eu vou enfrentar. Estratégias que você vai para vencer, digamos assim, essa guerra. Só que tudo isso tem que ser muito planejado. Sim. E isso passa por essa decisão. O planejamento, não é? exatamente. Então, o planejamento de você levar a sua marmita para um lugar que você já sabe que você vai passar fome. E tá tudo bem as críticas. Tá tudo bem as críticas, né? Por exemplo, eu vejo muito médico que engorda, porque vai para plantão, fica à noite morrendo de fome e pede uma pizza 2, 3 horas da manhã. Por que ele não levou a refeição dele? Exatamente. Se ele sabia que 2, 3 horas da manhã ele ia passar fome. Então, isso que o pessoal que é coach fala é que você está responsável por suas atitudes. Você sabe que você já vai passar, não é algo que você não sabe. Por que não se planejar? É bem isso, isso. O planejamento, ele é fundamental para tudo na nossa vida. Mas principalmente quando a gente tem esse ideal de emagrecimento, porque não é fácil de fato, né? Não. Emagrecer não é fácil. Claro que existem casos que é uma questão sim de comportamento, mentalidade, você tomar a decisão e pronto. E também tem as questões mais difíceis, que é a questão de tireoide, outras dificuldades hormonais, né? Então, assim, hoje, o que você percebe que é um quadro, assim, que tem mais dificuldade de emagrecimento, qual é, assim, dentro da sua experiência como médica de emagrecimento? Olha, o que eu vejo é gente que tem alguma questão mental, tipo depressão, estresse, ansiedade. Esse quadro mental, se você for perceber, ele está muito mais atrapalhando o emagrecimento do que as questões de tireoide. É mesmo? Do que doenças? Porque hormonais também? Hormonais também, porque se você for pensar, se você tem um quadro de hipotireoidismo, né, que é onde a tireoide está mais baixa, o funcionamento, você sem controlar ela, você vai ganhar aí 4 quilos. 6 quilos no máximo. Não chega a deixar uma pessoa obesa. Mas uma pessoa que tem ansiedade, ela belisca o dia inteiro. Verdade. E aí ele ganha 20 quilos naquilo. Então você controlou a questão da tireoide, você consegue regular. Perdeu seus 6 quilos. Mas a pessoa continua obesa e continua dizendo, não, eu não emagreço por causa da tireoide. Não, ela não emagrece porque ela está ansiosa e beliscando o tempo inteiro. Bacana você falar sobre a tireoide, né? Eu mesmo tenho hipotireoidismo. E no meu caso, eu não engordo, eu pelo menos não me percebo engordar por causa disso. Até porque eu faço atividade, né, musculação, tenho uma alimentação super equilibrada. Eu não faço dieta, tá? Mas eu tenho uma alimentação super equilibrada. Então, assim, de fato, não é uma questão só da tireoide, né? Exatamente isso. Porque as pessoas colocam muito a culpa na tireoide. E a culpa, na verdade, é um comportamento, é uma ansiedade, é autoculpa, seria mais correto você se colocar na posição de que você está engordando por conta de seus comportamentos em geral. É como se estivesse mascarando um ato seu que você não está conseguindo emagrecer, como se tivesse só a culpa, né? Só a tireoide. Você coloca ali como uma desculpa. Eu não emagreço porque minha tireoide não deixa. Mas você regulou sua tireoide, aí é você e você. Você e a comida, e você e o exercício, entende? Você provavelmente não engorda porque você tem todos esses hábitos modificados. Modificados não, bons. Né? E você trouxe uma palavra mágica, hábito, né? Uma coisa que para qualquer mudança de corpo, para qualquer mudança na nossa vida, seja o que for, seja para corpo, seja uma performance, seja profissional, a gente precisa de hábitos, criar hábitos positivos para a nossa vida, né? E todo hábito, ele tem um processo, né? Existe realmente, a gente tem a deixa para depois ter a recompensa, mas assim, para emagrecer,
qual o hábito principal que essa pessoa precisa ter para ela mudar a vida Ó, completamente? a minha opinião é você descascar mais Hum, e comer menos embalados, menos os alimentos ótimo. processados. Eu acho que esse talvez seja o hábito mais importante para você ter um peso, digamos assim, né? Ok. Porque se a gente for voltar lá atrás, nossos avós não tinham esses alimentos ultraprocessados. A gente vai hoje no mercado e tem lasanha empacotada, pizza Sim. empacotada, um monte de alimentos que estão lá. Fora os fast foods, né? Fora Que os são fast comidas foods. prontas, todas prontinhas, talher, nananã, os molhos, né? Tudo Exato. pronto. Se a gente cozinhasse mais, se a gente fosse mais para a cozinha e preparasse os nossos alimentos, eu tenho certeza que isso aí seria o básico para a gente já não ter esse excesso de calorias. Porque se você vai pegar ali um biscoito recheado, ele tem ali, se não deve ter quase 1000 calorias em um pacotinho daquele. A densidade energética desse alimento, ele é muito alta. E ele não faz volume no estômago. Se ele não faz volume no estômago, a tendência é que você coma mais. Até porque ele tem muito sal, muito açúcar, você vai ter sede, aí vai querer comer mais. Você tem gatilhos mentais para que você coma mais, porque é o que a indústria quer, né? É, com certeza. E aí você tem um excesso de energia, mas você não tem nutrientes, né? Para manter esse corpo ativo, com energia para fazer as coisas de verdade, né? Exato. E o volume alimentar é muito pequeno. Então, quando você pensa em saciedade, em saciação, você tem que ter distensão sustenta. do volume do estômago. Por exemplo, quando você come uma salada, por que você fica cheio? Porque você tem volume. Então, a salada não tem muita caloria, mas ela distende o estômago e você está passando a mensagem para o cérebro. Opa, a gente tem mecanorreceptores ali no estômago que, tipo, opa, distendeu o estômago, estou cheio. Ele não sabe do que é. Aquilo pode ser feijão, pode ser arroz, pode ser biscoito, pode ser água, pode ser suco. Ele não sabe do que é. Então, quando você distende o estômago, por algum motivo, você manda essa mensagem para o cérebro. Estou cheio, está chegando comida. Se isso for de algum alimento que tenha baixa densidade energética, que é no caso de salada, de comida de verdade, digamos assim, a tendência é que você coma menos. Entende? Então, assim, se a gente fosse numerar, seria a primeira pontuação seria a alimentação. Na que minha entra opinião, na boca. sim. Segundo, a atividade física, Sim. né, que é muito importante também a pessoa cuidar, movimentar. O gasto calórico que você falou é necessário, né? É que o gasto calórico ele é muito, entre aspas, desleal. Se você for correr aí meia hora, suando muito, aí no final você vai olhar no seu relógio, gastei 200 calorias. Aí você come vai ali, come um churros, foram 300. Então, Meu tipo, Deus, você já ganhou 100. Então, esse equilíbrio é muito difícil de você fazer só com exercício físico. Por isso que o ideal é que você alie tanto a parte de exercício quanto a parte alimentar. Mas a alimentação, é muito fácil a gente comer 1000 calorias. Vai no McDonald's. E olha, tem uma questão ainda que acredito que deve ser mais difícil ainda, principalmente para a questão da idade. Né, hoje eu coloquei aqui para minhas amigas a pergunta e a maioria delas tem exatamente isso. Por que é tão difícil emagrecer após 40, né, 45 anos? Por que essa dificuldade? O metabolismo está mais lento? Pronto, Dé. Aí você entrou num ponto que a gente entra realmente com a modificação hormonal. A mulher, quando ela começa a entrar na menopausa, a gente já tem uma baixa de produção de testosterona, de estradiol, progesterona. E aí entra a questão importantíssima de ser conversada sobre a reposição hormonal. Sim. Então, nessa fase, o metabolismo, sim, fica mais baixo. E existe essa modificação hormonal. Então, quando você entra nesse processo de menopausa, você tem alguns receptores, por exemplo, no tecido de gordura que tem em abdômen, que vão ser mais ativos. Por exemplo, presta atenção, não sei, sua mãe, talvez nos anos que ela tinha 20, 30 anos, ela tinha um corpo, hoje ela vai ficando mais em um formato de pera. Exatamente. Né? Exatamente por conta dessa questão hormonal, que você começa a acumular mais gordura em região abdominal. É uma tendência mesmo do corpo por uma questão de mudança hormonal. Então fica realmente essa dificuldade. Sem contar que as mulheres que entram na menopausa já têm um poder, às vezes, aquisitivo um pouco maior e começam a beber um pouco mais, porque já tem esse acesso a alimentos mais calóricos, vai para restaurante com mais frequência. Então, o comportamento alimentar também contribui. Né? Então, você junta os dois. Tem uma questão hormonal realmente importante aí, mas também tem a questão do comportamento, que a tendência é que modifique um pouco, né? Abre mais apetite, pode ter também essa situação? Não necessariamente isso. É muito mais a questão da mudança hormonal mesmo. E por isso que nessas mulheres
é importante você pensar em E a repor. questão também do humor, né? Porque de fato não é fácil aceitar, né, essa mudança tão radical. Tanto da idade quanto você começar a engordar. Você acha que isso também pode ser um fator emocional que. O fator emocional, na verdade, pesa sempre, né? É isso, é aquilo que a gente conversou lá atrás. A questão emocional, para mim, ela tem muito mais peso do que a questão hormonal. Se você for pensar na questão hormonal, sei lá, 3, 5% das pessoas, tanto Aham. mulheres quanto homens, elas engordam por uma questão hormonal. Você regula o hormônio, na teoria você acabou o problema. Só que tem uma questão emocional aí que ela vem e que ela é mais difícil de ser Sim. tratada, porque depende de você querer também, né? Agora, eu quero duas coisas aqui falar com você. Uma delas, assim, principalmente, eu vejo também que as mulheres estão se cuidando mais. Principalmente as mulheres aí, as dos 30, 40 anos, você vê que o envelhecimento, ele tá um pouco mais tardio, vamos dizer assim, né? Eu sou mesmo uma pessoa que me cuido e, assim, acredito que cada vez mais a tendência mesmo que eu vá passando os anos, eu não vou deixar de me cuidar e me vejo muito mais jovem do que muitas jovens, tá? Até em relação, não só estética, tá? Mas até disposição, muito mais ativa. Isso é maravilhoso. Então, assim, as mulheres tendo mais acesso a isso, mas em compensação eu vejo jovens, não muitos, né? Não todos, mas uma grande maioria, não se cuidando. Então, assim, existe uma troca aí de valores ou de ações aí que você percebe, as mulheres hoje se cuidando mais com mais idade e um pouco mais jovem deixando um pouco, comendo mais besteira, ou não tem essa troca? Eu acho que sim, você tocou em algo muito importante, que pensando aqui rápido, eu acho que existe também, tá? Uhum. Um viés social, quer queira, quer não. Mulheres de classe social um pouco mais alta, elas conseguiram perceber, principalmente depois do Covid, a importância de você cuidar da saúde. Eu Sim. também, eu tenho 41, 42 anos. Eu também me acho muito mais jovem, mais disposta do que algumas pessoas de 20 e poucos anos. Porque eu entendi que minha saúde é quem vai me levar mais longe. Se eu conseguir performar a minha saúde, essas adolescentes ou jovens adultas, elas talvez não tenham ainda essa consciência. É verdade. Né? Consciência, você trouxe a palavra certa. E rede social, você vê muito, por exemplo, muita veneração ao alimento e alimentos. O quanto você é bombardeado, por exemplo, no Instagram por alimento de fast food. O quanto você é bombardeado, por exemplo, por esses deliveries que chegam em sua mão com muito mais facilidade. E se é uma pessoa que não tem a consciência de que o agora, às vezes, você não pode ceder ao agora. É o resultado que você vai ver no futuro, né? Na verdade. Exato. Suas consequências, né? Ficou muito fácil você pedir uma torta de morango na sua casa. Em 3 cliques você chega com isso aqui. A gente que tem consciência disso, que, poxa, eu já passei dos 40, então eu preciso me cuidar mais porque eu quero viver até os 60 com disposição. Eu quero qualidade de vida. Eu não penso. Quando eu tinha 30, 20 anos, se eu fosse para uma balada, perdesse uma noite, eu chegava no outro dia e estava zerada. Então, por que eu vou me cuidar se no outro dia... Você não tem essa consciência. Hoje, você bem sabe, se a gente tomar um porre de vinho, seja o que for, 3, 4 dias a gente vai para UTI para recuperar. Então, isso é verdade. A gente começa a escolher as nossas saídas, digamos assim, com mais consciência. Que os jovens não fazem isso. É verdade. Mas eu percebo mesmo esse comportamento bem diferente dos jovens. Claro que não são todos, né? A gente não está generalizando. Mas mulheres se cuidando até já a partir de uma certa idade, muito mais do que antes. Que é maravilhoso também. Agora, me diga sobre os procedimentos. Quando as pessoas te procuram para emagrecer, hoje existem várias formas. E com certeza, muita gente vai em busca do emagrecimento rápido. Né? O povo quer uma solução mágica. E aí, essa solução mágica existe ou não? É um perigo isso? Olha, hoje existe essa solução mágica. E essa solução mágica, ela vem de uma revolução dessas medicações novas, né? Que chegaram, que começaram ali que tá com muita Victoza, evidência que tá hoje. muita evidência, né? Que hoje já tem Ozempic, hoje já tem o Mounjaro. E vão chegar novas medicações aqui que prometem, inclusive, emagrecimento com ganho de massa muscular, que estão em fase de estudo aí e provavelmente vão chegar nos próximos 5 anos. Então, obeso hoje tem solução. E eu acredito que muito em breve as cirurgias bariátricas elas vão ficar mais raras, tá? Porém, ainda são medicações que são muito custosas, né? Ainda são muito caras para a maioria da população. Mas se a gente for pensar, o quanto vale 10 anos a mais na sua vida? Será que não
compensa você investir, porque eu falo que é um investimento em uma medicação dessa que pode te trazer maior qualidade de vida, melhor sono, menos relação, por exemplo, com doenças cardiovasculares, será que realmente não vale a pena investir nisso, né? E você ter esse processo de emagrecimento realmente ativo, só que também não adianta usar essas canetinhas mágicas, emagrecer em 2, 3, 4, 5 meses e depois você não mudar os hábitos para que mentalidade você mantenha. E comportamento, né? Eu falo que isso aqui são muletas que você deve usar. Eu não sou contra a medicação, você deve usar enquanto você tiver um processo de emagrecimento. E assim como muletas, você deve fazer a parte da fisioterapia, né? Claro. Você quebrou uma perna, você colocou ali um gesso, enquanto isso você está fazendo a sua fisioterapia para que você ganhe força, para que quando você tirar essas medicações, você consiga manter esses hábitos novos. Então, na verdade, ela não é a solução final, completa. Ela é um caminho, né, que ajuda a pessoas, de fato, principalmente em caso de obesidade, a perder peso com mais rapidez. Isso, porque até porque se você dá esse empurrão, acho que as pessoas, mentalmente falando, elas vão se incentivar mais, elas vão... Ai, tô me gostando, agora que o resultado deu certo, agora eu vou começar a fazer uma atividade física. Lógico que tem médicos que defendem que essas medicações devem ser usadas para a vida inteira. Eu acho que tem casos e casos, sim, tem pessoas que realmente têm uma questão muito séria que vão precisar usar essas medicações para uma vida muito longa, né? Assim como medicação para diabetes, para pressão alta, que você tem que usar. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, se conseguirem fazer uso por um período e depois fizerem uma manutenção por conta das mudanças dos hábitos de vida, elas não vão ficar refém da medicação a vida inteira, entende? Mas pode ter aquele efeito, né, que as pessoas falam que depois que ela faz um tratamento desse, ela pode voltar de novo a ganhar o excesso de peso que ela já teve? Se elas não mudarem os hábitos, com certeza. Então, na verdade, é um meio que ajuda, mas a mudança de hábito é importante, senão, como uma bariátrica, qualquer outra, né, procedimento que ela faça, ela pode sim voltar a engordar. Só que é muito difícil mudar hábito, né? A gente sabe. É difícil, Então, para a pessoa que não conseguir mudar hábito, talvez ela fique refém dessa medicação por muito mais tempo. E aí que tá, né? Ser refém não é uma coisa muito bacana, né? A gente não é feito para isso, né? Para ficar preso a um procedimento. Então, o caminho seria talvez começar com esse processo, dependendo do caso, eu acho, depende muito da situação, né? Não é qualquer pessoa que pode realmente aplicar essa caneta. Ou apenas um caso mais específico? Não, tem pessoas, por exemplo, que têm uma pancreatite ativa, que ela não vai poder fazer uso das medicações. E a importância de você ir no médico é exatamente para ver quem tem o perfil para usar essa medicação ou não. Por isso que nenhuma dessas medicações elas devem ser usadas por conta própria. Mas, como aqui no Brasil, você consegue ir na farmácia e comprar, fica mais fácil das pessoas fazerem a automedicação, o que não é ideal. E aí vem os problemas, né? Porque hoje já tem essas medicações Ozempic falso e que já está dando problema, e aí, às vezes as pessoas colocam a culpa no Ozempic. Não é no Ozempic. Às vezes a dosagem que a pessoa tomou foi errada porque ela fez a dose do vizinho e não era aquela dosagem para ela, entende? Claro. Então tem muito isso. Aqui no Brasil sempre o pessoal quer dar aquele jeitinho brasileiro. Então são medicações maravilhosas, porém elas têm que ser usadas com parcimônia, como qualquer medicação. Ela é uma droga e droga tem efeitos colaterais. Com certeza. Quem conhece os efeitos colaterais é o médico. Então tem que ter orientação médica. Você tem um caso, muitos outros casos de emagrecimento que você falou, mas não necessariamente que usam as canetas também, né? Aí é uma questão de comportamento, mudança de alimentação. E perfil da pessoa. Se você consegue entender que aquela pessoa vai conseguir mudar o hábito sozinho, ótimo. Mas se você está vendo que aquela pessoa tem 50 quilos para perder, é muito difícil para ela inicialmente mudar o hábito, usa a medicação, você vai ganhar aquela pessoa inicialmente para que ela se goste de novo, para ela ter autoestima, para ela começar a ir por ela. Ah, bacana. Você trouxe aqui, no caso de... Você bota a Gabi para mim? A foto até de uma pessoa, uma paciente sua, sobre emagrecimento. Quanto tempo? Olha só essa situação, gente. Essa moça aí é um dos casos mais fantásticos da minha profissão. Essa Janaína, o nome dela, é uma advogada lá de Eunápolis, né? Em 6 meses ela fez essa mudança aí de vida, porque ela não é uma tendência, é comportamento, tá? Ela tinha um comportamento a ter obesidade, a família dela é toda, tem vários casos de obesidade. Ainda tem realmente essa situação, né? A própria família já ter essa questão genética, né?
Aí é que eu acho que não é genético, Não é é genético, é comportamental. Como a comportamental gente também. Então, falou são das os vícios crianças. que ela continua trazendo da família, alimentar, né? Isso. Então, ela faz exercício todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Então, a mudança de hábito veio e ela consegue manter esse corpo aí malhado, digamos, saradíssimo, um percentual de gordura baixíssimo, porque ela mudou. Natália, ela fez uso dessas medicações? Fez. Um período muito curto, até ela entender que não era isso aqui a solução, era o exercício físico. Então, ela consegue hoje manter esse corpo aí, dando exemplo para muita gente da cidade de uma forma excepcional. Então, através dos hábitos, ela começou a mudar e realmente entrou nesse processo de qualidade de vida. Sim. Começou a gostar de treinar, porque tem isso, né? No começo é doloroso, as pessoas não querem acordar cedo, não querem botar o tênis para fazer atividade, mas depois que elas começam a provar e ver o resultado, aí sim vem a motivação, né? Porque a motivação, na verdade, nem todo dia a gente tem, né? Aí sim a disciplina, o foco. E a decisão. E a decisão, né, que você trouxe. Bacana. Tem mais um aí também que você trouxe, né? Olha, esse daí tem bastante. Essa Perdeu é muito. bastante. Quantos quilos perdeu? Mais de 20. Nossa, muito, né? E isso aí fez com que mudasse a questão de medicação. Você vê que ela já não é tanto a questão de músculo, né? Ela Não. perdeu mais, foi emagrecimento, mas sempre academia, alimentação. Exato. Então, são detalhes que ou você vai mudar os hábitos ou você não vai conseguir manter esse corpo. No momento que ela volta, que ela tira qualquer medicação dessa e volta a ter os hábitos que ela já tinha, vai engordar. Quanto tempo? Marília, foram 3 meses, se não me engano, ela fez essa mudança aí de hábitos, né? E de corpo, né? E de vida. E de vida, né? Com certeza. É. E os ganhos são muito grandes, né? As pessoas que realmente começam a mudar, a ter essa qualidade de vida na sua rotina, é muito importante, porque ela começa a provar e a vontade. E o que eu sempre digo, assim, eu também trabalho, né, com desenvolvimento humano, mas dentro do meu trabalho também com mentorias, eu já trabalhei casos também de emagrecimento e de mudança de vida nesse sentido. Então, eu sempre falei para as pessoas que é uma questão de comportamento, de mentalidade e também, claro, aquela questão das emoções que você trouxe, saber entender suas emoções, porque às vezes a pessoa busca o recurso do alimento, mas para tampar um buraco de um emocional, né, de uma queixa, de uma situação que ela esteja passando, um tédio que ela esteja passando no momento. Mas, assim, essa qualidade de vida, ela tem que ser iniciada. Né? Essa vontade, esse hábito tem que ser criado aos poucos. Então, precisa, principalmente, você vai concordar comigo, que metas, né? Para o planejamento realmente acontecer. Então, primeiro como você disse, consciência, a decisão. Aí existe a meta do futuro, como ela quer ser daqui para frente, né? Na verdade, não é quantos quilos ela quer perder, mas quantos quilos ela quer ter, né? Isso que eu sempre falo, assim, não é o quanto você quer perder, é o quanto você quer se ver. Então, você quer se ver quantos quilos? Como é que você quer ver seu corpo no futuro? Então, essa meta aqui, você precisa depois fazer um planejamento e partir para ação. Isso. Não é isso, Nath? E você que é coach, você sabe que você pode trabalhar com as questões de visualização, né? Exatamente, ajuda Então, muito. Você visualizar aquele corpo ativo, aquela pessoa que não é sedentária, que não é preguiçosa, que não está num sofá, ajuda bastante. E aí você começa a ter comportamentos que te ajudam, tipo pegar o tênis, deixar numa forma muito fácil de ser usada, para você não se sabotar. Né, marcar horários, principalmente os alertas, né? Eu sempre dei essas dicas, você colocar no seu próprio despertador aqueles alertas importantes ou motivacionais. Eu usava esse recurso. Às vezes eu uso para mim também, é tipo assim, você pode, vamos lá, a corrida chegou a hora. É assim, esses alarmes vão ajudando porque você vai mudando mentalmente também, né? E às vezes é como eu falo, assim, nem sempre a gente está motivado. Então a gente não pode confiar só na motivação, né? A gente tem que ter esse algo a mais. E mais ainda, que eu vou passar a palavra para você, as metas, elas precisam ser reais. Não posso ter uma meta impossível ou uma meta que... Né? E eu tenho consciência de que tem prazos, né, Nath? Não é de imediato, porque eu acho que muita gente vai atrás dessas canetas para ser um emagrecimento mais rápido. Mas aí muitos... E vem a frustração, né? Quando elas não conseguem, né? E aí, o que você diz para essas pessoas quando elas estão com esse objetivo de ser rápido, o resultado imediato?
você precisa saber, como você disse, tem que ser uma meta muito real. Você tem que entender que você não ganhou 50 quilos em 2 meses e você não vai perder os 50 quilos em 2 meses. Então, por que não dividir essas metas? Ah, beleza, tenho 50 quilos para perder, vamos começar com 10? Vamos começar com 5? E quando você chegar no 5, comemore. Você já Exatamente. conquistou aquela primeira meta. Vamos para a segunda meta, mais 5. Então, você dividir uma meta que parece muito distância em pequenas metas, eu acho que isso ajuda muito a você chegar no seu objetivo final. Você visualizar que isso é possível, você ir conquistando e você saber, poxa, esse mês eu perdi mais tanto, esse mês eu perdi mais tanto. Você vai conseguir chegar lá, sabe? Esses alarmes que você falou é algo que pode ajudar. Eu acho que cada pessoa tem o seu método e vai Sim. conseguir descobrir quais são as técnicas que ele pode usar para ele conseguir não se sabotar. Que é importante descobrir isso, né? E até ter consciência de como se sabota, né? Porque quando eu sei, né? Eu me conheço, por isso que eu digo, a importância do autoconhecimento é essa. Você ser real, né? Com você, entender onde é que eu tô me sabotando, porque quando eu vejo, olha, comprando aquele docinho e guardando na geladeira, saindo com tais pessoas todo final de semana e pedindo excesso de comida. Então, assim, é muito importante ver aonde está a autossabotagem, porque você desviar o máximo possível, né? Que você pode. Talvez o caminho, André, mais duradouro para você se manter magro é você ter autoconhecimento. Porque exatamente. O mais fácil é a medicação, mas o mais duradouro é autoconhecimento. Você saber onde você escorrega e você evitar esse caminho. Com certeza. E aí você tem autocontrole e autorresponsabilidade, né? Que aí, e na verdade é sobre isso. O emagrecimento é sobre autorresponsabilidade. É você fazer a escolha e você batalhar por você mesmo, né? Porque você quer ter saúde. E mais importante, assim, é você emagrecer para ter qualidade de vida e para ter saúde. Porque a saúde, ela é muito mais barata a se manter do que a doença, né, Nath? Adoecer é muito mais caro do que você ficar saudável. Muita gente acha, porque é caro você ir comprar essas coisas de dieta. Mas você não precisa comprar essas coisas, sal do Himalaia, rosa. Não, você pode muito bem comprar. Vegana, né? Alguma coisa assim, umas marcas caras, né? Exato, aipim, ovo, salada, tomate, alface. Não são alimentos que são caríssimos, impossíveis de você comprar. De novo, a gente chegando naquela ideia. Posso comer mais natural, com melhor qualidade, sem necessariamente ser coisas impossíveis. Por que você tem que comprar caviar para você se alimentar? Não precisa. Um aipim com frango tá super acessível, né, no nosso dia a dia e super alimenta você. Então, eu acho que as pessoas tendem muito a colocar desculpas. Não, a alimentação saudável é caro. Não é. Lógico, se você for para a rua, para um restaurante que é especialista nisso, talvez seja mais caro do que você levar sua marmita. Mas não é. É uma maneira de você dizer assim, poxa, eu não tenho acesso ao emagrecimento porque a alimentação saudável é cara. Isso é o quê? Crenças verdade, limitantes. Com certeza. E crenças limitantes sempre são sabotadoras, né? Sempre vai te impedir de conquistar aquele corpo que você quer. Então, imagina você que está em casa, como é que você quer se ver, né, daqui a 5 anos e que corpo você quer ter. Então, pensa nesse corpo, coloca lá no seu mural uma fotinha, faz o seu plano de ação, procura a Nath. Nath, por sinal, quero que você, por favor, deixe aqui seus contatos, tá? Quem quiser procurar você. Sem dúvida, foi uma conversa, assim, super agradável. Pena que o nosso tempo é curto, né? Porque você faltou um monte de coisa aqui, né? Conversar. Que a gente falou, disse, meu Deus, não vai dar para falar tudo, né? Bom assim, mas você vai voltar aqui, né? Com certeza. Volto. Esse assunto é importantíssimo, né? Com e certeza. aí, fala para mim. Então, eu atendo no Instituto Natália Figueiredo, que foi algo que eu acabei de construir com essa ideia de ser multiprofissional, de você ter esse acompanhamento 360 graus, né? Onde você cuida não só da questão mental, mas questão alimentar, da questão física, da questão estética também, por que não? A gente gosta, né? Com certeza, o resultado a gente se empolga, esteticamente ganha muito. Então, eu atendo no Instituto Natália Figueiredo, nosso Instagram é @Instituto Natália Figueiredo e o meu Instagram pessoal é @Nath Figueiredo. Tá? Então, podem seguir, podem mandar mensagens, dúvidas, que eu tô lá à disposição pra gente bater papo também pelo Instagram. E quem sabe ajudar tanta gente que às vezes não tem acesso à consulta, mas que ali, né? Já ajuda muito, né? Numa conversinha rápida, numa dica de Instagram, você consegue quebrar alguns paradigmas e seguir adiante. É verdade, maravilha estar aqui com você. Gratidão por estar aqui.
Vou convidar, deixar o convite aberto aí para uma próxima vez você vir, a gente complementar, né? Porque é muita coisa que a gente ia conversar, mas não dá tempo. E, gente, é isso. É saber que emagrecimento, saúde, olha, estão andando junto. A gente precisa realmente cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é a nossa estrutura, né? Onde a gente está aqui, cada vez mais que a gente tem uma saúde, a gente vai ter uma performance melhor, porque a gente trouxe isso, né? Como alta performance. Então, alta performance é você ser produtivo, é você ter energia para fazer as coisas. Então, quando você é uma pessoa tá magra, ela tem muito mais mobilidade, ela consegue também ter um raciocínio melhor, ela consegue se vestir melhor, então são muitos ganhos, né? Não que a gente esteja falando aqui de contra, né, uma pessoa gordinha ou, né, algo assim. Não, não é sobre isso, né? Não é uma questão de aceitação, né? Eu acho que sim, você tem que se gostar de como você é. A questão não é isso. A questão a gente está falando aqui de saúde. De saúde, de qualidade de vida. De qualidade de vida. Isso. A gente sabe que a pessoa obesa, ela é doente. Ah, Natália, mas meus exames estão todos normais. Você vai adoecer, você está doente. Você talvez não esteja percebendo, mas você está doente. Quando você entra no IMC normal, eu não vou nem dizer nesse corpo estético, não é nada disso. Você entra no IMC normal, onde você tem seus parâmetros de saúde modificados, você vai ter uma qualidade de vida melhor, independente, seu sono vai mudar, seu intestino vai ser melhor, sua disposição vai ser melhor. Isso é performar a saúde como um todo, né, Dea? E é isso que a gente quer aqui, quer trazer para os nossos ouvintes, seguidores, essa qualidade de vida melhor. Oh, maravilha. Gratidão, querida. E, gente, muito obrigada. Obrigada a vocês. Curtam, sigam a página e grande beijo. Até o próximo episódio. Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Band Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha.